Ok, muito bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Por Dentro da Bíblia. Hoje é a aula de número 10. Nós estamos num módulo que se chama a Antiga Aliança ou Antigo Pacto e também o período que nós chamamos do período interbíblico ou o silêncio profético. Sejam todos bem-vindos. É um programa de treinamento ministerial, discipulado cristão e preparação da membresia para exercer o que o Novo Testamento chama de o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, todos são chamados para servir no reino de Deus, todos são súditos do reino de Deus. Esse programa é um programa da nossa Igreja Atos, mas não só, nós também estamos atendendo outros irmãos de outras comunidades de fé que se juntam a nós nesse momento para a gente compartilhar a palavra eterna de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Este curso está previsto inicialmente para 12 aulas, pode ser que a gente conclua com 12 aulas, pode ser que a gente vá um pouquinho mais, mas serão pelo menos 12 aulas e nós já estamos preparando o módulo seguinte. Alguém pode perguntar assim, não para? Não, não para não, porque a vida também não para. Então, já seguirá o módulo na sequência, o outro módulo que já está sendo preparado. Por isso que se chama jornada. Uma jornada não tem fim, ela continua, porque a vida continua. Então, nós estamos nessa jornada bíblica já há alguns anos e tem sido um tempo muito especial da gente ir servindo uns aos outros com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Eu só vou retomar, então, eu sempre estou voltando um pouco, porque como se trata de bastante conteúdos, então eu vou voltando um pouquinho para a gente fixando. Uma breve panorâmica sobre tudo que nós estamos estudando. Nós começamos estudando com o chamado de Deus ao primeiro casal, Adão e Eva, e eles foram chamados para um relacionamento, um pacto de obras. Que significa isso? Que enquanto eles não tinham pecado e caído, eles estavam sobre um acordo, um pacto, uma aliança com Deus, que era a seguinte: vocês podem comer de tudo, desfrutar de tudo, só não pode da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se vocês comerem, vocês morrerão, vocês perderão a eternidade, vocês perderão e jamais terão a imortalidade. Não havia previsão para o pecado. Ou Adão obedecia e vivia eternamente, ganharia imortalidade, ou ele pecava, desobedecia e, portanto, ele estaria morto. Primeiro espiritualmente e depois todas as decorrências da morte. Esse é o pacto de obras. Quando Adão peca, Deus já faz uma outra provisão, que é o chamado pacto da graça em promessa. Deus faz uma promessa através da descendência da mulher, de que da descendência dela viria uma criança que traria redenção, salvação para o mundo. Então, vamos entender bem aí que já tem um pacto de graça. Por que se chama pacto de obra e pacto de graça? Redefinindo, pacto de obra é quando há uma condição. Deus promete fazer algo com uma condição. O pacto de graça, não. É Deus agindo soberanamente, independentemente dos erros humanos. Então, é muito importante que a gente perceba que após a queda, Deus promete uma solução que vai independer do homem. É claro que o homem será responsável pelas suas ações morais, pelos seus pecados, mas esse plano não deixará de acontecer. Por quê? Porque Deus prometeu e ele mesmo vai cumpri-lo. Só que esse pacto de graça, ele está em promessa, ele não está ainda acontecendo. Está prometido em Adão. Vocês conhecem a história de Adão, a geração de Caim, que é o filho de Adão, é seguida de muita violência. Deus julga essa civilização na história e acaba com a primeira civilização humana no dilúvio. Depois Deus chama Noé, e em chamando Noé, o pacto da graça continua. Veja que quando Deus chama Noé, ele promete não acabar mais com a humanidade através de dilúvio. Faz um sinal no céu, que é o arco-íris, é o sinal de uma aliança. Veja que o pacto da graça continua em promessa.
Agora, esse pacto ganha uma nova dimensão depois com Abraão, Gênesis 12 a 17. Com Abraão, nós temos um pacto agora prometido a um homem. Deus chama um homem, diz que através dele vai formar um povo. Esse povo é o descendente de Abraão, mas não é só a descendência física, é uma descendência que vai abençoar todas as famílias da terra. Então, em Abraão, o pacto ganha uma dimensão maior. Tem uma dimensão que é étnica, racial, o povo judeu, e, portanto, Deus tem lá um plano, um pacto de obras com eles. É por isso que a gente tem Deuteronômio 27 e 28. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Se não fizer, vai acontecer isso. Mas Deus também, ali já promete a Abraão, uma descendência espiritual. E essa descendência espiritual está dentro do pacto de graça, só que ainda em promessa. Quando é que esse pacto vai se tornar efetivo? Só em Jesus Cristo. Por enquanto, em Adão é promessa, em Noé é promessa, em Abraão é promessa. E aí, Abraão, você sabe, tem os filhos, tem as 12 tribos, eles vão para o Egito, José do Egito acolhe toda a família de Jacó no Egito, de 70 pessoas, eles se transformam em milhões de pessoas, eles são escravizados no Egito, até que 400 anos após Abraão, Deus prepara Moisés, nasce Moisés, Moisés é preparado por Deus para se tornar um líder, ele lidera o povo na saída do Egito, é a primeira Páscoa, Páscoa quer dizer libertação, e vocês sabem de toda a história, vai acontecer de Deus chamar Moisés no Monte Sinai e dar a eles agora a sua lei escrita. Então, a lei de Deus sempre existiu, desde Adão, mas agora a lei está escrita, e agora a lei é dada através de um pacto com o povo de Israel, os descendentes de Abraão. A diferença agora é que a aliança é com um povo, não é mais com uma pessoa. É um povo. Que povo? O povo de Israel, os descendentes de Abraão, conforme Deus tinha prometido 400 anos atrás. E qual a outra diferença? É que a lei agora que reflete o caráter de Deus, a justiça de Deus, agora está escrito. Está escrito em tábuas de pedra. Então, Deus faz um pacto, o pacto do Sinai. Então, olha só, Deus está prometendo a nação de Israel, e essa nação tem que cumprir, porque essa descendência física, se eles cumprirem, eles vão ganhar uma terra, um templo para adorar, prosperidade, e Deus não vai deixar faltar alimentos a eles, vai dar um governo de justiça a eles, Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo. Isso é a promessa. Todas essas promessas são de natureza material, mas o pacto da graça está vindo desde lá de Gênesis 3, em promessa. E Deus continua prometendo que da descendência de Abraão virá o Redentor de todas as famílias da terra. Então, vocês conhecem a história, o povo entra em Canaã, entrando em Canaã através de José tem que vencer os povos que lá estão, mas eles se misturam, eles começam a pecar contra Deus, eles começam a adorar deuses estranhos, e depois eles pedem um rei. Deus dá a eles Saul, depois Davi, depois dá Salomão, depois de Salomão o reino se divide em dois, o reino do norte, o reino do sul, mas os reis continuam sendo infiéis a Deus junto com o povo. Então surgiu os profetas vão dizendo, vocês quebraram aliança com Deus de Israel, e Deus vai trazer o julgamento. Passam-se anos, por exemplo, desde Moisés até que vem o julgamento de Deus no exílio, passam-se 400, mais 400, quase 800 anos. Mas esse julgamento acontece. Primeiro vão as 10 tribos do norte para o exílio, depois vão as 2 tribos do sul, dentre elas Judá, para o exílio da Babilônia. Já estamos no ano 586 a.C., mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. Então, Jerusalém é destruída, o templo é destruído. Então, o que o povo tem agora? Não tem mais nada praticamente. São escravos de um império chamado Babilônia, e a única coisa que lhe sobrou foi a lei. E a lei de Moisés passa a ter um papel central.
Depois de passados alguns anos, os babilônios são vencidos pelos persas, e os persas têm um rei chamado Dario, que autoriza os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir a cidade, o templo e a vida deles lá. Isso acontece, o templo é reconstruído, só que é um templo bem mais simples. Zorobabel, o príncipe de Judá, é que tem essa missão de fazer isso. Depois é construído um muro em volta por Neemias. Depois Esdras recupera, reconstrói, reforma a adoração e a religião em Israel. E aí entra o papel de Ageu, profeta, e Zacarias, que vão encorajando o povo a reconstruir o templo, o segundo templo. E depois de 70 anos aproximadamente desses dois profetas, aparece o último profeta escritor, Malaquias. Portanto, dei aqui um painel rápido, bem rápido, para que a gente consiga recuperar a história. Nós estamos estudando a Antiga Aliança, tudo que estou falando aqui está dentro da Antiga Aliança, e agora nós estamos chegando num ponto em que a Antiga Aliança vai chegando ao seu final, e vai vir a nova aliança em Jesus Cristo. Essa nova aliança está prometida desde Gênesis 3, passando por Abraão, passando depois por Moisés, passando por Davi e chegando até Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão e é o rei davídico, ou seja, da linhagem de Davi. Agora, há um período de silêncio profético após Malaquias, e é daqui que a gente vai retomar, ok? Então, voltemos agora aqui à tela. Do seu lado esquerdo está o desenho do templo construído por Salomão. No ano 959 é concluída. Então, esse templo, ele passa a ser o centro da adoração em Israel. Só que passado quase 300 anos, o povo tem um declínio espiritual, eles vão para o exílio. Esse templo é totalmente destruído pelos babilônios. E então, no retorno do exílio, eles reconstroem o templo, só que é um templo bem mais simples, que é essa figurinha do meio aqui, olha. O templo da época do profeta Ageu e Zacarias, e é construído pelo príncipe de Judá, Zorobabel. Zorobabel, tempo de Neemias, tempo de Esdras. Este templo só é ampliado 300, 400 anos depois por Herodes, já perto da época de Jesus, que é esse templo aqui da direita, olha. Então, quando Jesus andou nas terras da Palestina, ele via esse templo aqui, ele e os seus discípulos. Mas ele foi construído 30 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, porque ele era um templo bem simples, esse aqui, olha, do meio. Depois ele é ampliado, ele é sofisticado por Herodes, que a gente vai ver daqui a pouco a história deles. Então, o papel principal aqui, Zorobabel, príncipe em Judá, Neemias, um líder político que vocês conhecem, a história, Esdras, um líder religioso que recupera a adoração, Ageu e Zacarias, que são profetas que encorajam durante a construção do templo, e Malaquias, o último dos profetas, ok? Vamos seguindo. Fixando aqui, Malaquias é a última voz profética do Antigo Testamento, nós estamos dentro da Antiga Aliança, Aliança do Sinai, olha só, a Antiga Aliança está acontecendo e a nova aliança está prometida. É por isso que a gente tem o Pacto da Graça em promessa e a gente tem a Antiga Aliança acontecendo. Pacto da Graça é porque Deus diz soberanamente que vai fazer, independe dos fracassos humanos. A aliança, a antiga aliança, era um acordo. Para receber as bênçãos de Deus, o povo tinha que obedecer a Deus e a sua lei, ok? Então, o ministério de Malaquias ocorre mais ou menos 70 anos depois de Ageu e Zacarias, quando eles estão ali animando o povo para reconstruir o templo, ok? Mas veja só, mesmo depois de 100 anos do segundo templo construído ou reconstruído, olha só o que está acontecendo com a nação de Israel. Judá ainda não era uma nação independente, ou seja, eles eram escravos na Babilônia, foram autorizados a voltar para Jerusalém, mas os persas venceram Babilônia, então eles eram uma colônia escrava dos persas.
Ou seja, a promessa ainda não tinha se cumprido e não se cumpriu por quê? Porque Israel não cumpriu a sua parte na aliança. Então, é importante que a gente entenda aí, e mesmo depois de 100 anos do exílio, da reconstrução do templo, Judá, que é a única tribo que sobrou de todas elas, ainda não era independente, estava sob o jugo de um império, o Império Persa. Também não era governada por um rei davídico, como era a promessa a Davi. E por quê? Por causa da infidelidade de Israel. Embora Deus esteja controlando, digamos assim, a linhagem de Davi, Zorobabel, por exemplo, é um príncipe de Judá. Vamos lembrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Olha como Deus está controlando isso. Mas, nesse momento, eles não estão como uma nação independente e com um rei davídico. Não está acontecendo ainda. E por que não está? Ora, porque mesmo depois do exílio, o povo de Israel continua pecando e desobedecendo a Deus e a sua lei. Ainda bem que nós hoje somos bem diferentes, mas aquele povo era muito pecador, não era como a gente, bem melhores hoje, não é isso mesmo? E quais eram os pecados principais denunciados? Principalmente por Malaquias, que é o último dos profetas. Corrupção do pastorado. Graças a Deus isso não acontece hoje. A gente não vê escândalos na internet, a gente não vê pastores sendo meio que mercenários, a gente não vê nada disso, era só na época antiga que acontecia isso. Casamentos de julgos desiguais. Graças a Deus, a gente também não tem isso no nosso tempo, era só na época de Israel que acontecia isso. Injustiça social. Claro, nós resolvemos esse problema, era só um problema antigo, hoje em dia não tem pessoas muito ricas e outras miseráveis, não tem ricos oprimindo os pobres, não é isso? Só em Israel antigo que tem. E também a retenção do dízimo. Claro que nós cristãos também não fazemos isso, todos nós somos dizimistas e fazemos isso não por obrigação, fazemos por amor, é só olhar a listagem da nossa igreja Atos, 100% dos membros são dizimistas e de todas as igrejas evangélicas, não é isso? Não, não é isso. A verdade é que nós somos muito parecidos com Israel antigo. A verdade é que nós não conseguimos ou não queremos, a nossa inclinação não é para obedecer a Deus, a menos que o Espírito Santo habite dentro de nós e nos dê poder para obedecê-lo. Sem isso, a gente não consegue. Continuando, o templo já estava funcionando, mas a adoração, o culto era formal, era superficial, e Deus rejeitava esse tipo de culto, rejeitava esse tipo de adoração, e a gente deve pensar como é que está sendo o culto e adoração hoje. Se não é mecânica, se não é sem prioridade, se não é com dedicação total, se não é com muita gente olhando nas redes sociais enquanto adoramos, se não é muita gente que não consegue sequer estar junto com o povo de Deus pelo menos uma vez por semana. Que tipo de adoração é essa? É a adoração que Deus rejeitou em Israel. Em Malaquias, também é aquele texto, um dos mais mal interpretados da Bíblia, sobre o dízimo, que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você que é um estudante da Bíblia já sabe que nós estávamos aqui na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o templo não era só o lugar da adoração, mas era o lugar também de recolhimento dos dízimos, que naquela época era mais não era dinheiro, era mais em agricultura, porque a sociedade era agrária. Então, se recolhia para o sustento dos sacerdotes, para o sustento dos mais pobres, e era uma espécie de receita federal. Não dar o dízimo era entrar na malha fina mesmo, né? E o dízimo foi abolido? Não, não foi abolido no Novo Testamento, mas a função dele é outra. É igual à salvação. Quem veio antes de Jesus foi salvo por Jesus, na promessa. E quem veio depois de Jesus foi salvo pelo ato redentor na história. E o dízimo? O dízimo era obedecido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como obrigação da aliança. E no Novo Testamento? Nós não estamos mais na Antiga Aliança. Então, o que é? É como um novo coração generoso, um coração no reino de Deus, um coração onde habita o Espírito Santo. Olha só, como o dízimo é o mesmo, mas ele tem naturezas diferentes.
ok? Vamos continuar. Então, olha, só fixando um termo que vocês, estudantes da Bíblia, nós, estudantes da Bíblia, vamos ver na literatura de teologia, quando se fala em judaísmo do Segundo Templo, é o judaísmo pós-exílio. Pós-exílio. Então, é o judaísmo depois da reconstrução do Segundo Templo, que acontece no ano 516 a.C., portanto, século 6 para o 5º. Olha só que interessante, gente. Nessa época no mundo, nessa época que estava se construindo o Segundo Templo, estava começando a aparecer os filósofos na Grécia, os chamados pré-socráticos. Tales de Mileto, provavelmente contemporâneo de Isaías. Nós estamos falando de Pitágoras, por exemplo, o inventor aí, basicamente da matemática, geometria. Olha o que está acontecendo no mundo. Roma está começando a se organizar como uma república. A Grécia está experimentando os seus primeiros sinais da democracia. Tudo isso está acontecendo aí, ok? E os judeus? Os judeus voltam para Jerusalém, mas eles estão sob o domínio do Império Persa. E isso vai até o ano 331, portanto, bastante tempo sob o domínio do Império Persa. É aí, e aqui é um assunto já novo na aula de hoje, que aparecem as sinagogas. As sinagogas. Não se sabe bem se as sinagogas aparecem logo depois que o povo vai para o exílio, portanto, eles estavam sem templo e eles precisavam de um lugar para fazer as suas orações e para estudar a lei. É possível que as sinagogas nasçam aí. Ou é possível que essas sinagogas, elas nasçam quando há uma certa dispersão do povo de Israel, porque alguns estão em Jerusalém, voltando do exílio, mas outros estão em outras cidades longe, e eles não conseguem vir por templo. Então, surgem as sinagogas como lugar do encontro, da adoração, do estudo da lei de Moisés e tudo mais. Então, claro, com a sinagoga, surge a figura dos rabinos. Não é mais os profetas ali que estão em evidência, agora são os rabinos, os mestres da lei, aqueles que ensinam a lei de Moisés, cuja inspiração maior é Esdras, talvez seja o primeiro deles aí, ok? E eles vão tendo agora a percepção, quando Deus começa a falar através de Malaquias, quando há um declínio espiritual, que não adianta agora eles terem mais o templo, o sacrifício, mas fazer isso da boca para fora, sem entusiasmo, sem verdade. Eles começam a entender aquilo que Samuel teria dito anteriormente. É melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifícios no templo, porque esses rituais são vazios e Deus não aceita essa adoração. Então, é aí também que começam os rabinos, os mestres da lei, eles começam a interpretar a lei para os outros aspectos da vida. Porque, veja só, a lei foi dada lá no Sinai, enquanto o povo de Israel estava no deserto. Depois eles estavam dentro de Canaã. E agora? Eles foram para o exílio e agora voltaram para a sua terra. Então, tem outras coisas acontecendo na vida deles e eles querem saber como a lei manda fazer algo. E nem tudo está prescrito na lei. E é aí que os rabinos, os mestres da lei, começam a interpretar a lei para as coisas novas. E vai surgindo uma coisa chamada tradição oral, ou lei oral. Não está escrita lá nos livros que correspondem a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eles têm que interpretar à luz dos 10 mandamentos e de toda a lei. Quem faz isso? São os rabinos, são os mestres. Buscavam, então, aplicar. Por exemplo, quando dizia assim, a lei manda ou proíbe o trabalho no sábado. Mas a pergunta que surge é, na nossa sociedade agora, o que é trabalho? Se eu precisar levar uma sacola daqui a 20 metros, é trabalho ou não? Se eu precisar socorrer uma pessoa que passou mal, é trabalho ou não? Ou seja, os rabinos e os mestres que começavam, então, a interpretar a lei. E surge aí uma tradição dos rabinos e a tradição da lei oral, ou seja, a lei não escrita, ok? Nessa época também, o idioma hebraico vai começando a ser meio esquecido. E o povo vai falando uma nova língua adaptada, que é o aramaico. Nos tempos de Jesus, quase todo mundo falava aramaico. Quem falava o hebraico?
os sacerdotes no templo, digamos assim, a elite dos judeus. O povão falava aramaico, ok? E, sétimo lugar, poucas pessoas ainda falavam o hebraico nessa época. Por que isso é importante agora? Porque as escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, está toda escrita em hebraico. Então, há um papel importante agora acontecendo aí para o povo entender essa nova configuração. Vamos entender agora as diferenças. Olha, isso aqui eu diria que poucos cristãos hoje têm compreensão. Então, atenção, presta atenção aí. Olha só, o Império Persa, que é o império que autoriza Israel voltar do exílio, a tribo de Judá, ele vai desde o ano 538, o primeiro rei Dario lá que autoriza, e olha só que tempo, ele vai até o ano 333. Então, ó, 538, 438, 100 anos, 338, 300 anos, não, 200 anos, né? 538, 438, 338, portanto, 200 e poucos anos, a tribo de Judá, os judeus passaram sobre o tacão do Império Persa. Embora eles fossem uma colônia sobre o Império, mas os persas foram meio que benevolentes com os judeus. Foi um período relativamente calmo. Nesse momento, os hebreus passam a ser conhecidos como judeus. E por quê? Porque basicamente só sobra a tribo de Judá. Judá, judeus. Começam a aparecer as sinagogas, por quê? Porque é um espalhamento também do povo, e nem todo mundo pode vir para o templo adorar em Jerusalém. As sinagogas, eu já explico qual é a característica delas. Ao aparecimento também dos escribas, os escribas eram aquelas pessoas que copiavam, faziam cópias da lei, e às vezes vertiam a lei até para outros idiomas. A gente vai ver, por exemplo, que toda a escrita em hebraico, no ano 300 para o 200, vai ser vertido para o grego, a nova língua mundial internacional. E são os escribas que fazem essa tradução e que também ensinam nas sinagogas. É aí que vai formar também o chamado Sinédrio, que era um conjunto de 70 anciãos que governavam a vida de Israel com autorização lá dos persas. Então, governava a religião, tudo que os persas autorizavam os judeus fazerem. Esse sinédrio vai entrar em choque depois com Jesus, lá no nascimento e na vida de Jesus mais para frente. Ele é formado nessa época aí. E aqui também que vai ganhar importância o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É o chefe dos sacerdotes. Ele é eleito todo ano. Então, os sacerdotes trabalham por turno, eles têm turno de fazer o sacrifício pelas pessoas lá no templo, e tem um chefe geral, é o sumo sacerdote. Só que os persas, os gregos principalmente, e depois os romanos, perceberam a importância dos sacerdotes em Israel. E como havia sempre aquela panela de pressão, um medo de uma revolução dos judeus, eles tentaram cooptar o sumo sacerdote para ser um chapa deles, porque controlando o sumo sacerdote, controlava a religião de Israel. Controlando a religião de Israel, controlava o povo de Israel. Então, esses impérios, os persas, os gregos e também os romanos, eles passaram a influenciar a escolha do sumo sacerdote. Porque escolher o sumo sacerdote era vital para eles continuarem controlando. Ter alguém alinhado com o império era fundamental. Daí a importância do chamado sumo sacerdote. E como eu disse, o aramaico, o idioma mais popular, passa a ser praticamente a língua do povo. Então, há um momento em que o hebraico quase não é falado mais, a não ser a língua da elite que ensinava no templo. E mesmo essa elite, ela vai lidar com um hebraico, ou depois vai aprender o grego, e vai ser um grego popular chamado grego koiné, que depois a gente vai falar mais para frente a esse respeito, ok? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho a sinagoga.
a sinagoga. Eu disse a vocês que a sinagoga não se sabe bem se ela surge lá no exílio ou ela surge depois dos tempos de Malaquias. Mas o que é mais importante é que ela é uma espécie de substituição, a grosso modo, do templo. Porque, com uma diferença, na sinagoga não tem sacrifício. E por que isso é importante? Porque os sacrifícios que estavam sendo feitos no templo, sem a obediência, Deus tinha rejeitado. É por isso que Deus tinha falado desde a lei de Samuel, é melhor vocês obedecerem a minha lei, que reflete o meu caráter, do que sacrificar, ficar fazendo sacrifícios, matando animais. Então, como eles estão distante do templo, e como o templo também está sendo acusado, a cerimônia do templo de ser vazia, superficial, vai surgindo o desejo de conhecer a lei, de estudar a lei, de viver pela lei de Deus, a lei de Moisés. E aí são formadas as sinagogas. As sinagogas, diferentes dos templos, não têm sacrifício. E o que tem? Orações e o estudo da lei. Basicamente isso. Quem pode estar dentro da sinagoga? Aqui, de novo, um aspecto das culturas antigas. Os homens sendo privilegiados e as mulheres não. Os homens é que iam para a sinagoga no lugar principal. São os homens que participam de toda a atividade da sinagoga, do ensino, de participação numa discussão sobre a lei. E as mulheres? As mulheres até podiam entrar, mas elas ficam nas galerias, nas laterais, junto com crianças. E não podem falar durante os trabalhos na sinagoga. Então, esta é a característica. Na sua esquerda aqui, ó, a área dos homens, a área central. Aqui é a entrada. Aqui tem uma mesa de leitura. Lembra quando Jesus, numa sinagoga, ele abre o livro de Isaías para ler? Pois é, Jesus estava nessa posição aqui, olha. Essas galerias aqui no entorno é onde ficam as mulheres e crianças. Elas podem estar aqui dentro da sinagoga, mas não podem falar, não podem dar opinião, não podem interromper os trabalhos. E aqui, nessa parte aqui, o recinto sagrado. Agora, um outro corte aqui, olha. As galerias, onde ficam os homens, e o recinto sagrado. Ok? Vamos continuar um pouquinho adiante. Aqui eu só estou retomando, dizendo que os gregos, quando chegam no século 3, 4, ano 330, os gregos vencem, depois de uma série de batalhas, os persas, e agora, olha só, Israel, que estava sob o domínio primeiro dos babilônicos, depois dos persas, agora passa a está sob o domínio dos gregos. E Alexandre se torna o maior de todos os generais já conhecidos na história. Eu falei da história dele na aula passada. Viveu até os 33 anos, assumiu como general, como rei aos 20 anos. Durante 12 anos conquistou o mundo da sua época. E por que ele é importante? Porque ele vence os persas, que era um império sobre o qual os judeus estavam. Ele conquista o mundo da sua época, nunca perdeu uma batalha, tinha uma mente estratégica singular. Ele espalha a cultura grega, que é chamado de helenismo, inclusive a língua grega, pelo mundo inteiro da época. Ele faz de Alexandria, que é uma cidade do Egito, olha o nome, Alexandria, uma cidade central em cultura, em comércio para o mundo. E a Judéia, onde estão vivendo os judeus, está sobre o domínio do Império Grego. Ok? Tudo isso nós já falamos nas aulas anteriores. A queda de Alexandre. Ele morre repentinamente no ano 323, sem deixar nenhum herdeiro, embora ele casou 3 vezes, tinha 3 famílias, mulheres, teve um filho, mas o filho morreu cedo também. O império dele é dividido por 4 dos seus generais. Esses generais, um fica mais para o Egito, outro mais na Síria, eles vão dividindo as áreas, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Depois, só ficam 2 desses generais que sobrepujam os outros. Um é Ptolomeu, e a linhagem dele é chamada de Ptolomaica, e o outro é Seleuco, e a dinastia dele é chamada de Seleucidas. Ok? O Ptolomeu, ele governava o Império Grego a partir do Egito,
e o Seleuco governava o Império Grego a partir da Síria. Eles vencem e vão se estabelecendo. Por exemplo, o Ptolomeu, ele, a partir do ano 320, ele toma o domínio dessa região a partir do Egito. É aí que surge Cleópatra, depois a família de Cleópatra e tudo mais, ok? E depois, mais para frente, o Seleuco é que vai fazer esse domínio grego mais para frente, já perto do século 2 por 3, tá ok? E aí vai surgir um rei, um imperador dessa dinastia dos Seleucidas, que vai ser muito importante no sentido trágico para os cristãos, para os judeus, porque ele toca o terror com os judeus, com o templo, com o sacrifício, com muita violência, com desrespeito à purificação do templo, um dos mais cruéis contra os judeus. Tanto é que na história há muitos estudiosos que identificam o Antíoco Epifânio como um dos precursores do anticristo. Até ele é chamado mesmo de anticristo, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa jornada. As consequências do reinado de Alexandre. Isso aqui é muito importante para a gente entender o cristianismo, a chegada de Jesus e até hoje. Primeiro, Alexandre expande o mundo e forma muitas rotas comerciais. Então, o comércio se expande pelas grandes cidades do mundo. Segundo, ele espalha a cultura grega, a filosofia grega, a mitologia grega, a língua grega para o mundo inteiro. Vai se tornando uma cultura internacional. E por que isso é importante? Porque a Bíblia dos hebreus, ou dos judeus, que estava no idioma hebraico, agora vai ser vertida para o idioma grego, que é a língua internacional. Olha como isso é importante. Os feitos de Alexandre é importante porque ele vai ser usado por Deus para preparar o mundo para receber a palavra de Deus, as escrituras, que estava de posse dos judeus, agora numa língua internacional, o grego. Então, tanto a cultura grega como a posterior cultura romana vão formar o fino da cultura mundial até hoje, que nós chamamos de antiguidade clássica. Filosofia, mitologia, os grandes pensadores. Nós estamos falando aí de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, dos romanos Sêneca, Virgílio, toda essa gente na literatura, na filosofia, na mitologia, basicamente é formação da cultura grega e da cultura romana. É que hoje a gente chamaria de cultura ocidental, vem dessas duas culturas aí. Então o mundo vai sendo preparado para o recebimento ou para a aparição do Messias. Quem é esse Messias? É o filho ou descendente da mulher prometida em Gênesis 3. É a descendente ou o descendente de Abraão prometido em Gênesis 15, 12 a 17, na verdade. É aquele para quem aponta a lei de Moisés. É o rei davídico que terá um reinado eterno prometido por Deus em 2 Samuel 7 a Davi. Mas como é que isso vai acontecer? Deus precisava preparar o mundo com estradas, com um idioma internacional, com uma cultura meio que internacional, e isso aconteceu com Alexandre e os gregos. Vamos um pouquinho adiante. Então aqui, olha, retomando de novo para a gente jamais perder o fio da meada. O exílio dos judeus na Babilônia acontece a partir do ano 586, quando Jerusalém e o templo são destruídos. Os persas vencem os babilônicos no meio do exílio, e um rei persa autoriza os judeus a voltarem. Um príncipe chamado Zorobabel, da tribo de Judá, é que comanda esse primeiro retorno dos primeiros grupos e reconstrói o templo. O segundo templo vai ficar pronto no ano 515. Olha só, eles começam a voltar no ano 538. O templo só fica pronto 515. 515, 25, 35, 45, 27 anos depois. É aí que surgem homens como Neemias, Esdras, os profetas Ageu e Zacarias, e o último depois, mais para frente, Malaquias.
Depois de Malaquias, um grande declínio espiritual, a adoração se torna superficial, muita injustiça social, corrupção dos religiosos, e então os persas são derrotados pelos gregos no meio de tudo isso. Os gregos vencem os persas em 331, assume esse general que depois se torna imperador, Alexandre, que tem uma importância enorme, que já foi dita anteriormente. Então agora os judeus estão sobre o Império Grego. Primeiro sobre a dinastia do Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre, que governa a partir do Egito, e ela é longa, ela vai do ano 320 até o ano 198. Olha quanto tempo aí. 122 anos aproximadamente. E depois sobre a dinastia do Seleuco, que é a dinastia Seleucida, que começa a partir do ano 198 e vai terminar em 164 com um evento impressionante, a revolta dos judeus contra o Império Grego. Ok? Que é o nosso próximo assunto aqui. Vamos um pouquinho adiante. Mais datas aqui, olha, para a gente não esquecer. Aqui começa a surgir uma coisa que eu vou daqui a pouco dar um pouquinho mais de atenção, que é o chamado a redação dos livros apócrifos. Que são os livros apócrifos? Bem, a Bíblia dos Hebreus era a Bíblia que nós conhecemos como Gênesis a Malaquias. Essa era a Bíblia. Só que eu disse a vocês que começou a nascer nessa época do Segundo Templo uma tradição oral. Então, outros judeus foram escrevendo escritos que eram importantes para a vida dos judeus, mas eles não eram considerados sagrados, como os outros livros, que para nós, no Antigo Testamento, são 39 livros. Na divisão dos judeus, hebreus, a Bíblia hebraica tem 22, mas é o mesmo conteúdo. Então, tinha outros escritos que eram importantes, mas não eram considerados sagrados. E eles foram chamados de livros apócrifos. Por que é importante? Porque quando foi traduzida a Bíblia do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, alguns desses livros apócrifos entraram. E a Igreja Católica, posteriormente, incluiu também na sua Bíblia 7 desses livros apócrifos. Começa aí, por volta do ano 300 antes de Cristo. O que está acontecendo no mundo aí? Platão está escrevendo e disseminando a sua filosofia. Aristóteles está chegando. É isso que está acontecendo aí. Ok? No ano 333, os persas são vencidos por Alexandre. Nós já chegamos agora no ano 280 para até 200 antes de Cristo. Então, a tradução dos escritos hebraicos para a língua grega, e aí a Bíblia é chamada, essa versão chamada de Septuaginta, porque foi escrita por 70 sábios, por isso Septuaginta. No ano 200, olha um ato aí da nossa história, começa a ser construída a muralha da China, 200 antes de Cristo. Quem estava reinando no mundo eram os gregos, olha só que coisa. No ano 167, que é o assunto que eu só vou começar, e depois na próxima aula nós começamos, há uma rebelião dos judeus. E por que é uma rebelião? Porque um desses imperadores, o chamado Epifânio, Antíoco Epifânio, ele quer proibir a religião de Israel, ele quer proibir o sacrifício no templo, ele quer proibir a guarda dos sábados, ele invade o templo de Israel, o segundo templo, e vocês sabem como os judeus têm aversão a animais imundos como porco, e ele obriga os sacerdotes a sacrificar um porco no lugar santíssimo, ao invés de um cordeiro. E o que acontece? Uma família de judeus chamados Macabeus, que é o assunto da nossa próxima aula, eles vão se revoltar. E essa revolta vai se expandir, e vai ter uma guerra, ou algumas guerras, que vão acontecer. Ok? No ano 165, os Macabeus vencem o Império Grego, liderado por um sírio que é o Antíoco. O Império ainda vai continuar, mas a Palestina, onde está vivendo os judeus,
é uma panela de pressão e eles conseguem afastar os exércitos do império. Então, eles vão ganhar uma certa autonomia. Essa autonomia vai durar 100 anos. E tem muita história importante do ano 165 até o ano 63. Que essa dinastia vai começar a ter uma série de confusões internas, brigas internas por liderança, muito desvio dos sacerdotes, judeus, hein? Judeus. E eles vão pedir ajuda de Roma. Roma fala, não quero saber disso não. Eles, não, vem nos ajudar. Aí Roma manda um general chamado Pompeu, que não vem só ajudar, vem, toca o terror em Israel, acaba com a briga, mata um monte de gente, e agora, de novo, os judeus se tornam uma colônia escrava, agora do novo Império Romano. Ok? Começa, então, aí o reinado de Júlio César, talvez o mais conhecido dos imperadores romanos, e é no período depois do Júlio César que vai aparecer um homem chamado Herodes, que vai ser muito importante na época de Jesus, e a gente vai entender como ele assume o poder na próxima aula. E quando chega no ano 20 antes de Jesus, o Herodes, para conquistar, digamos assim, o coração dos judeus, ele faz a ampliação e a reforma do templo. Aí aparece aquele templo que nós vimos lá na imagem, um templo maravilhoso, que vai aparecer na época de Jesus e que vai ser destruído no ano 70, lá na época da morte de Pedro, de Paulo, aproximadamente. Ok? Então, deixa eu ver aqui até onde nós chegamos. Nós chegamos até aqui. Nós falamos, eu já falei da Septuaginta, da versão grega dos escritos da Bíblia hebraica. Nós já falamos da importância do Alexandre. Aqui um quadro, olha, só para a gente entender. Olhe para esses quadros aqui embaixo, gente, ó, na sua esquerda, verde mais escuro. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente no idioma hebraico e um pouquinho de aramaico. Quando é que ele começa a ser escrito? Na época de Moisés, 1500 anos de Cristo, e vai até a época de Malaquias, 400... vai até espera aí um pouquinho, 1500 até 400 antes de Cristo, ok? 400 antes de Cristo. Tudo isso aqui no hebraico. Quando chega depois do exílio, olha, no ano 250, olha, já é segundo templo, Alexandre já venceu os persas, então tudo isso que foi feito no hebraico passa a ser escrito no grego. E essa versão é chamada de Septuaginta, porque foram escritos por 70 sábios, ok? Judeus que dominavam o idioma novo, o idioma grego, ok? Entre o ano 250 e 100 a.C. Aí nós temos o Novo Testamento, o tempo de Jesus, dos apóstolos. Então, do ano 1 até o ano 40, nada é escrito nesse sentido. Só a partir do ano 40, e há quem diz do ano 50, é que Paulo começa a escrever as suas cartas, já no grego, Pedro também, depois João, depois Mateus, Marcos e Lucas, e tudo que a gente conhece no Novo Testamento. O último escreve é João, o apóstolo João, lá depois do retorno dele da ilha de Pátimos, no ano 97. Já estamos aqui agora no primeiro século depois de Cristo. E mais para frente, lá no 4º século depois de Cristo, olha só, ano 400 depois de Cristo, vai surgir então uma versão que vai passar do grego para o latim. O latim agora é a língua principal do mundo. E principalmente aqui nasce o catolicismo e vai se formar a versão Vulgata. O que é a Vulgata? A Vulgata é a Bíblia hebraica que foi transformada para o grego e agora é transformado para o idioma latim. Só que com que diferença? Na Septuaginta já entraram 7 livros chamados apócrifos, que a Bíblia original dos hebreus não tinha, e que os protestantes também não entendem como inspirados. Esses livros também vão para a Vulgata. E essa é a razão porque a Bíblia católica hoje, no Antigo Testamento, é diferente da Bíblia evangélica protestante. A nossa Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, que é exatamente igual
a versão hebraica da Bíblia. Mas e a Bíblia católica? Não tem só 39, tem 46. Tem 7 livros a mais, que foram 7 livros apócrifos, que foram unidos ao Antigo Testamento. Por isso a Bíblia católica tem 46, a versão mais conhecida é a Vulgata, escrita em latim. A Bíblia só vai ganhar outros idiomas modernos com Martinho Lutero, já no ano 1500, século XV para o XVI. Vai ser vertida para o alemão, depois para o inglês, depois para as línguas europeias, aí chega para o português, ok? E eu fecho aqui com esse relato. Só entendendo melhor os chamados livros apócrifos. Vamos lembrar, eles são relatos épicos do judaísmo antigo. Qual judaísmo? O judaísmo do Segundo Templo. Depois do Segundo Templo, quando eles voltam do exílio, então eles vão escrevendo algumas coisas do seu dia a dia, das suas vitórias, dos líderes, e alguns desses escritos, eles vão se juntar ao texto sagrado, que é a lei, os salmos e os profetas. E eles foram chamados de apócrifos. Por que apócrifos? Porque eles não eram considerados literatura canônica, sagrados, como era o restante da Bíblia. Aí a pergunta é, ele tem alguma utilidade? Tem. Ele tem utilidade histórica, para a gente entender o mundo dos judeus nessa época, por exemplo. Só que eles também têm erros históricos e erros teológicos. Esse é o problema. E é por isso que eles não estão na Bíblia protestante, mas continuam na Bíblia católica. Eles não são canônicos. Canônicos quer dizer os livros considerados sagrados ao longo da história do cristianismo. 7 deles constam da Bíblia católica. É por isso que eu disse que o Antigo Testamento da nossa Bíblia evangélica protestante tem 39, o da católica tem 46. Portanto, 7 de diferença. E o Novo Testamento? Absolutamente igual para protestantes e católicos. A diferença é no Antigo Testamento apenas. Ok? E, como eu disse, esses 7 livros apócrifos não constam da Bíblia protestante. Ok? Aqui nós encerramos, então, a aula de hoje. E aí, eu começo a aula próxima com a história e a revolta dos Macabeus, esse grupo de judeus, essa família de judeus, que era uma família de sacerdotes, que vai se revoltar contra esse imperador chamado Antíoco Epifânio, que quer subverter a religião em Israel. Eles se revoltam, provocam uma guerra, e essa guerra tem uma série de consequências importantes. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, nesse momento, nós concluímos a exposição dessa aula, e nós, então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente, então, voltar aqui ao nosso grupo e a gente fazer perguntas, comentário, sugestões, testemunhos. Agora está com vocês. O Naldo, eu não sei se ele continua, porque ele está com o aniversário da filha, então ele está aí lidando com as duas coisas, tá bom? Mas está com vocês a palavra. Eu estou bebendo a minha água aqui enquanto ouço as perguntas, os comentários, as questões ou algum testemunho que vocês queiram dar ao longo da nossa jornada bíblica. Com vocês. E aí? Deixa eu estimular vocês. Alguma questão, alguma dúvida que ficou no ar, alguma observação, alguma curiosidade? Não é possível que, diante de bastante conteúdo que teve hoje, não surja aí pelo menos comentários, né? Tem mais gente entrando, estou admitindo. Todo mundo em silêncio. Estou vendo a Érica, Mauro, Ivani, a Ana, a Valdinéia, a Luana, a Rosinha, a Ana, Sônia, Estela. Puti, o seu microfone está aberto aí, Puti, tá? Acho que está fazendo um barulho aí. A Clarinha.
Gutenberg, a Márcia, tem bastante gente aqui conectada. Com vocês, vamos lá, Danilo, abre o seu microfone aí. Fala, mestre, boa noite. Boa noite. Em relação a essa cultura, mesmo que nos primórdios, né, mesmo que venha de muito tempo atrás, mas essa cultura muito forte, muito presente, inclusive no judaísmo, de os homens terem mais espaço, né, mesmo meio que meio que tinha uma predominância, né, em relação às mulheres. Como interpretar isso de uma forma que a gente não entenda isso como machismo, porque Deus não é machista e, ao mesmo tempo, eles estavam sob as orientações de Deus. Então, como não entender essa questão cultural de uma forma que não seja machista? Olha só, a pergunta é muito interessante, Danilo. Vamos lá, vamos por parte. Veja, o mundo antigo, e não só o mundo antigo, mas o chamado mundo medieval, e até que cheguemos ao século XIX e XX, ele foi todo marcado, ou seja, 20 séculos praticamente, marcado por uma submissão ou uma opressão até masculina sobre o feminino, sobre a mulher. A mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. E a questão é, por que que era assim? Vamos pensar então. Quando Deus cria o primeiro casal, cria eles com funções diferentes, mas com a mesma importância, a mesma dignidade, a mesma. Então, diante de Deus e dentro do Éden, esse ambiente relacional entre o homem e a mulher, o masculino e o feminino, era perfeito. Não havia nenhum oprimindo o outro. Era um relacionamento de justiça, de amor e um relacionamento pleno. Ocorre que depois da queda, há uma série de problemas. Primeiro, eles estão fora do Éden. E fora do Éden, todos os relacionamentos estão quebrados. Fora do Éden, eles têm um julgamento de Deus para o homem que teria que comer do suor do seu rosto, ia viver num mundo hostil, o trabalho seria hostil, mas a mulher também recebe um julgamento de ter dores para procriar, um julgamento, inclusive, de que parte da sua vida está sob o julgamento ou sendo subjugado pelo mundo do homem. Olha o que está acontecendo. Então, nós temos aí o efeito da queda que expulsou para fora do Éden, o efeito do pecado nos relacionamentos. Então, o homem não só ele exerce mal a sua função, como começa a oprimir a mulher, como resultado da queda. Mas olha que interessante. O próprio Deus provê uma promessa que é do descendente da mulher, que virá o Salvador, o resgatador da humanidade. Só que isso é prometido e ele só vai se tornar uma realidade em Jesus de Nazaré. Porque você vê, durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver o papel da mulher bastante diminuído. Na cultura judaica, bastante diminuído. Na cultura romana e grega, ainda bastante diminuído. Na cultura persa. Quando isso começa a mudar? Começa a mudar com Jesus de Nazaré. Olha como Jesus trata a mulher. Olha como Jesus trata a samaritana. Olha como Jesus trata a sua mãe. Olha como Jesus trata as mulheres que servem o seu ministério. É Jesus que muda essa história. E dos escritores da Bíblia, o evangelista que vai mais dar destaque ao papel da mulher é Lucas. Em Lucas, a mulher é levada num novo patamar, Lucas escrevendo sobre Jesus e as mulheres. Só que o que vai acontecendo? Ao longo da história, a mulher ainda vai tendo um espaço reduzido. Mesmo na igreja primitiva,
ainda o espaço da mulher era reduzido, mas já vai surgindo algumas mulheres como Priscila, que é mulher de Áquila, vai surgindo outras mulheres na história, mas essa bomba só vai explodir com os chamados direitos humanos no século XIX, o direito da mulher ao voto, o direito da mulher ao trabalho. Ou seja, a mulher só vota do século XX para cá. Então, veja que houve um desenvolvimento histórico para que a mulher fosse alçada a um lugar, de novo, de honra, de legitimidade, que ainda nos nossos dias não foi alcançado plenamente. Mas no Evangelho, desde o começo, a mulher tem um lugar de dignidade, de importância e de honra. Mas tudo isso é efeito de todas essas coisas que eu citei anteriormente, Danilo. Perfeito. Tá bom, obrigado, mestre. De nada. Mais alguma questão? Eliane, o seu microfone está aberto aí. Eu não sei se é para falar ou ele só está aberto acidentalmente. Mais alguma? Só teve essa do Danilo? Deixa eu ver se tem no chat. Parece que alguém escreveu aqui no chat. Deixa eu ver aqui que hoje eu tô. Foi o próprio Danilo aqui. Legal. Ok. Então, vamos lá. Nenhuma mais questão? Nenhum comentário? Vocês estão muito tímidos hoje aqui. Bem, se não há nenhum, então eu vou concluir aqui. E antes de concluir, hoje eu acho que eu não vou tirar foto aqui, senão eu vou me enrolar. Eu só pediria para vocês abrirem as câmeras aqui, só para a gente ir para a nossa parte final. E neste momento eu vou parar a gravação. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui, sem que eu perca as demais coisas. Deixa eu ver aqui. Pausar, interromper. Ok. Deixa eu ver aqui.